Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 31 de março, né? De 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua, né? Onde nós temos um momento de palavra, né? De comunhão para agradecer a Deus, né? Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje estou começando um pouquinho tarde, já são 5 horas da tarde, né? Mas vamos glorificar e adorar aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração, amém? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar entrando pela palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de dar tua palavra santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, tudo isso tem confiado na minha pessoa. Nesta hora, Pai, eu apresento a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a palavra, se eu posso estar alcançando, entrando com providência. Deus, eu espero que eles tenham tido um domingo abençoado na tua presença, um domingo de paz, uma Semana Santa abençoada, porque esse domingo representa a ressurreição, representa oh, aleluia, que o Cordeiro de Deus está vivo, isso é muito importante, por isso nós estamos aqui. Deus, se tiver alguém triste, lutado porque perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar abraçando, agraciando. Deus, que o Senhor possa, Pai, neste dia, nos abençoar como o Senhor tem feito a cada dia, porque nós não merecemos, mas o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Obrigada, Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a gente vai estar lendo hoje, está em Provérbios, né? 21, tá bom? A gente vai ler Provérbios 21 hoje. Diz assim, Provérbios 21, diz bem assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso, no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com liga mentirosa é ilusão, fugida e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver no canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia do morto. Quem se entrega nos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para um homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza, os que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso é arrogante, chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Eita, o justo sempre tem alguma coisa. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que dá a vitória. Amém? Oh, glória. Meu Deus, meu Pai, obrigada, meu Deus, por essa palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar o meu coração é o coração daqueles que vai estar ouvindo do outro lado.
É o que eu te peço, meu Deus, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Foi uma luta hoje para me fazer o momento João 3,30, mas eis-me aqui, né? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer para onde quer. A gente pode falar de Nabucodonosor. O rei, nossa, meu Deus, é verdade, né? O rei Nabucodonosor. Mas eu quero orar de novo. Senhor Deus, que essa palavra ela venha ser lâmpada para os meus pés, porque ela é, e luz para o meu caminho, não só para mim, mas para aquele que está ouvindo do outro lado. Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar e não aquilo que eu quero. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu te peço mais uma vez, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Então, diz aqui que o coração do rei é controlado pelo Senhor e é. Sabe de quem que a gente lembra aqui? Do rei Nabucodonosor. Porque o Senhor controla as ações dos reis, né? Principalmente no Velho Testamento, o Senhor controlava. E no Novo não é diferente. As autoridades estão sujeitas a Deus. Então, no Velho Testamento, a gente vê que o Nabucodonosor, Deus levantou ele, né? Para oprimir o povo de Israel, né? Lá do norte, né? Vinha o opressor. Então, Deus, ele levanta quem ele quer. Então, o coração do rei é controlado. A gente vê de Ciro também mais para frente, né? Ciro, meu ungido, foi o Senhor que separou. Então, Deus, ele sempre aliás, Deus está no controle de tudo, igreja. Por mais que o diabo queira achar que ele faz alguma coisa, ele não faz nada. Porque até o diabo é diabo de Deus. Porque Deus fez ele, não fez para adorar? A gente vê que na morte de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa. A gente vê que ali, até no julgamento de Cristo, né, que ele foi crucificado com 2 malfeitores, todo o cenário da crucificação de Cristo já estava preparada por Deus, né? A gente vê que Maria, uma semana antes, ela entra lá e ela unge Jesus, né? Pro seu sepultamento, porque no dia da morte de Jesus não tinha como, porque os judeus, eles tinha, não sei se ainda tem um costume, né, de preparar o corpo com especiarias, né? E ela fez isso. Então, Jesus na Santa Ceia, quando ele vai ceiar, ele fala assim, ó, entra na cidade que já tem lá um jumento, segue ele, pede pro dono da casa, vê a casa, né, fala com ele que, né, que o dono, que ele mandou perguntar sobre a casa, já estava tudo preparado, tudo preparado. Porque quando a gente vai em Isaías 53, Deus, ele já dá, a palavra do Senhor já diz como que Jesus ia ser moído, né, pelas minhas e pelas suas transgressões, né. Então, todo aquele cenário ali, não adianta. Roma, ninguém estava no controle, ninguém. Quem estava no controle era o próprio Deus. Eita, pensa Deus dando seu filho por mim para você dizer assim, eu não tenho rei, né? Porque o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Eu já estou no controle, né? Então meu filho, ele vai ser moído sim, né? E ali a gente vê que Jesus ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus sempre prevalece, né? E por isso que Jesus ressuscitou o terceiro dia para que você estivéssemos aqui, né? Podendo falar do amor dele, podemos comemorar. É um dia simbólico, né? Mas é um dia que lembra do nosso Jesus ressuscitado, né? Ele não está naquela cruz, ele não está no madeiro, né? Ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo, né? Então, Deus estava no controle, ele sempre esteve e sempre vai estar, amém? Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração, todo o caminho do homem. Muitas vezes o homem acha que é certo, mas Deus, ele pesa o coração. Lembrei, sabe de quem? De Pedro, né? Pedro, quando ele chega para Jesus, ele falou assim, ai, Senhor, eu não te deixarei. Jesus falando que ia ser crucificado, tal. Não te deixarei. Jesus falou assim, Pedro, esta noite mesmo, tu me negarás 3 vezes. Porque Deus sabia que Pedro não estava preparado, né? E aí, Jesus fala com Pedro assim, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, né? Cirandar os apóstolos, mas eu intercedi por vós, porque você não está convertido ainda, né? E aí, quando Jesus diz, quando te converteres, né? Apacenta minhas ovelhas, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, Deus, ele conhece o coração. Muitas vezes a gente acha que a gente tá. Igreja, a gente não tá. A gente, nosso coração, Deus, ele pesa, ele conhece, né? O meu e o teu coração. Muitas vezes a gente acha que a gente tá preparado, a gente não tá. E fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A gente tem que fazer sempre o que é certo. A gente vê que Saul, ele foi fazer sacrifício no lugar de Samuel e não era. Só diz, é melhor obedecer do que sacrificar.
A vida de pecados dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Gente, quantas pessoas arrogantes, soberbas. A gente vê isso no dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Gente que olha pra você assim com, sabe, com o nariz empinado. Parece que você é melhor que ele. Parece que ele é melhor que você é pior que ele. Gente, perante a sociedade, num patamar, pode dizer, monetário, a gente é diferente. Mas perante o Senhor, todos nós somos iguais, somos feitos do pó da terra. A única diferença é que um tem mais, outro tem menos, a minha pele é mais negra, outra é mais clara, outra é mais escura que a minha. E assim sucessivamente, mas perante Deus, todo mundo é igual. E não adianta essa pessoa com o nariz empinado fazer nada, porque se ela morrer daqui 3 dias, ela tá saindo um bicho. Igual eu, igual você, igual qualquer um, não tem diferença. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Muito soberbo demais, né? O plano bem elaborado leva a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A gente lembra de José, né? Quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha planos, né? Para armazenar a comida por 7 anos, para quando chegar o tempo de fome eles terem. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. Gente, tanta gente. Hoje em dia a gente pode ver na Bíblia, hoje em dia não é diferente, né? A fortuna obtida com língua mentirosa. A gente fala de Ananias e Safira. Eles tinham a fortuna, eles tinham herdade, eles venderam e eles tentaram mentir, enganar, né? Falar que não tinha vendido por tanto, mas queria enganar quem? A Deus. A questão em jogo ali não era, o jogo ali não era o dinheiro, porque a herdade era deles, a propriedade era deles, eles davam se eles quiserem. Mas o problema estava na maneira deles querer enganar, né? De querer mentir. Era mais fácil eles chegarem e falar assim, Ananias e Safira, olha, eu vendi por 100, vamos supor, por 100 denários, não sei quanto é que é, mas vamos supor assim. E eu vou dar 70 para vocês e 30 vai ficar para mim e Safira, tá bom? Era mais bonito, mas eles mentiram. Eles fizeram, mentiram, né? Mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, assim, Deus não, ele não, né? E aí é onde a gente vê que ambos morrem, né? Tanto ambos, né? Porque naquela época os discípulos se ajudavam e dividia, ajudava todo mundo na comunidade. O que era de um era de todos, né? Era unânime. Hoje não é assim, filha. Quanta gente, olha, gente, então assim, muitas pessoas têm fortuna explorando o outro, né? Mas cada um vai dar conta disso. Naquele grande dia pode ter certeza que não vai passar impune. A violência dos ímpios arrastará, pois recusa-se a agir corretamente. Quantas pessoas violentas? Gente, hoje em dia a gente não pode nem... No ônibus a pessoa passa te empurrando, pisando no seu pé. Se você falar alguma coisa, já começa a gritar. É só Deus ter misericórdia. Por isso que a gente fala, Senhor, eu preciso orar de novo. Você fizer tempo, eu não oro. Antigamente eu orava assim, Senhor, me livra do homem mau, violento, sanguinário, da pessoa perversa, né, do ímpio. Porque é muita gente ruim, gente. A gente vê, assim, a violência, né, ela... Do nada, as pessoas, ainda mais no tempo de hoje, as pessoas andam tão estressadas que a gente nem entende o porquê que a pessoa tá estressada. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta, né? O culpado é sempre culpado, é torto. Alguém que faz alguma coisa errada, ele é culpado da sua ação, né? Então, assim, não tem pra onde. A pessoa que é correta, ela vai andar no caminho reto. Sempre, sempre, né? Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Antigamente, as casas... Os telhados, eles eram planinho, retinho. E em cima era construído tipo quartos para eles alugarem, entendeu? Então, era mais fácil você dividir a casa com pessoas, né? Do que com uma mulher briguenta, né? Porque construir os aposentos num canto. Então, é melhor você ficar no cantinho ali do aposento que ficar na casa toda com a mulher briguenta. É só por isso. Então, assim, é bem difícil, né? Uma mulher confusenta, rinchosa. Nossa... O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quantas pessoas perversas querem fazer o mal? Gente, ele não tem dó, ele quer matar, ele quer roubar. Quantas pessoas já levantam armando? Eu vou matar hoje, eu vou roubar. Não, eu vou roubar aquele carro. Se fulano reagir, eu mato. Quantas pessoas, né? E é só Deus para nos livrar do homem mau, violento e sanguinário. É só Deus, igreja, não tem outra pessoa. É só Deus para nos livrar. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Quantas pessoas zombam, né? E tem que ser castigado. Tem que ser, né? E o sábio, ele recebe instrução e obtém conhecimento. Quando uma pessoa que gosta de zombar, você vai falar alguma coisa? Nossa, gente do céu, é capaz... Não, gente, não dá. A gente fala assim, fulano, você tá errado. Errado o quê? Já vem a grid, bate, tá assim. E naquela época não era diferente, imagine hoje com armas.
Pessoas com carro na mão. Gente, a coisa tá terrível. Com a internet, gente, é terrível, terrível, terrível. Mas se você é justo, continue justo no caminho reto, não no caminho tortuoso que pertence aos ímpios. O justo, no 12, o justo observa a casa dos ímpios e a faz cair na desgraça, né? O justo vai ficar o quê? Observando, né? Ele observa e as faz cair na desgraça. Porque o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Porque se você achar que você tem que ser igual, justo é justo, ímpio é ímpio. E nunca, nunca vai ter comunhão, nunca. Não tem, não tem. Óleo e água não se mistura, não tem como, né? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Quantas pessoas fingem que não tá vendo, né? Igreja é difícil. Nem sempre você vai estar acolhendo, mas tem gente que finge. Nossa, é muito complicado, né? Tá vendo a pessoa clamar, pedir ajuda, filho. Não, eu não tenho, eu não dou, né? Aí eu não tenho, eu não dou, né? E aí prefere ficar a favor daquela pessoa que tá sendo, que está lesando, que está roubando, do que ficar a favor do pobre, né? Então isso é muito complicado. A gente lembra do juiz, né? Que a mulher importunava sempre para julgar. Porque a balança enganosa tem muito. Agora a balança justa é só do Senhor Jesus, né? Isso é muito triste. E na justiça, principalmente, eles fecham, né? Tem hora que a gente fala assim, gente, não acredito que fulano saiu pela porta da frente, eu não acredito que fulano fez isso, porque o dinheiro vale mais do que, né? A gente vê o clamor, é muito complicado, igreja. Não dá nem para entrar nesses detalhes que sórdido que dá até náuseas, né? Mas Deus está vendo todas as coisas. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido aos ocultas apazigua a maior fúria. Então, quantas pessoas, né, dá presente para os malfeitores ali, se junta, dá presente, suborna, né? Quantas pessoas, né? Muitas, não são poucas, não, né? Mas Deus, ele vê, né? É muito estranho isso, né? Mas você vê, nossa, porque nós temos o pecado adâmico, né? Então não adianta. Nós aceitamos Jesus, mas nós temos uma carne pecaminosa, infelizmente. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Porque quando faz justiça, é porque eles ficam muito nervosos, né? Então eles não têm interesse, né? O Senhor diz que ele levantou as autoridades para nos julgarem, né? Por isso que tem autoridade aí. Por isso que quando você vai pegar um carro, você vê que quando a gente vai tá dirigindo, você tem que frear. Ó, farol lá. Se você não frear, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar uma multa. Então tem que ter justiça. Apesar que a justiça é imparcial, né? Teria que ser imparcial. Teria que ser justa, mas não é. Infelizmente. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos, né? Quantos insensatos que morrem? Não é fácil, não. Não é fácil. A gente tem que sempre tentar, né, se afastar do mau caminho. Sempre que você puder se afastar do caminho ruim, você se afasta, porque o final dele é a morte. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico, né? Quantas pessoas se pega ali, né, aos prazeres da carne, né? Quantas pessoas, né, que faz festejo e vai, bebe, curte e tal, suntuosos, vai, né? E a gente sabe que o azeite era muito empregado também em perfumes, em loções, né? E era coisa assim de luxo mesmo, né? O azeite era coisa chique. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro, né? O pensamento, né? O pensamento do homem é terrível. E a gente tem que entender isso, que o ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Nós temos que ser íntegro, né? E sempre confiar no Senhor. E a gente põe aqui que muitas vezes esse resgate aqui, ó, o ímpio serve de resgate para o justo, né? Porque antigamente eles resgatavam, né? Nas guerras, né? Nas guerras mesmo, quando eles aprendiam, eles iam, e guerreavam e traziam de volta. A gente vê com Davi, foi isso com os homens de Davi, né? Quando levaram, eles saíram para a guerra, e quando voltaram, levaram sua esposa e filhos e todo mundo, eles foram à guerra resgatar. Então, é bem complicado, mas tinha que ir.
e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Gente, mulher briguenta é terrível, né? É terrível, mas existe. No caso do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Já falou, tolo é tolo, né? O tolo não pensa no dia de amanhã, né? Igual a formiga, ela armazena, né, para o inverno. E a gente tem que pegar pra gente mesmo. Se você tem um dinheiro, eu tô precisando me comportar nisso. Aí você não vai gastar tudo hoje, se você sabe que você tá desempregado. Tem que economizar. Você não sabe daqui 2, se você vai conseguir daqui 5 meses. Eu creio que Deus abre as portas. Mas a gente, como ser humano, a gente tem que se organizar nessa área aí. É o senso humano. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Aí acaba com tudo. Tive uma colega da minha mãe que uma vez, uma senhora, né, ela gastou tudo o dinheiro, depois ficou, minha filha, só na graça. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra, né? Você tá sendo justo, você tá fazendo o que é certo, então continua buscando, porque isso agrada a Deus, né? A justiça. O sábio conquista. Vamos lá atravessar? O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam, né? Então é só o sábio. Quem é o sábio? O sábio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo uma força, né? Para uma estratégia. A gente tá falando aqui tipo de armas espirituais, né? São poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As fortalezas aqui, a cidade dos valentes derruba a fortaleza em que eles confiam. Você lembra quando a gente fala do muro de Jericó, né? Josué, eles deram volta, né? A fortaleza era o muro de Jericó em Josué e eles rodeiam o muro 7 dias. Então era algo espiritual. Porque as muralhas de Jericó, elas eram imensas, elas conseguiam ter casa em cima. Então, de tão largas que ela era. Eu não me lembro agora, não me lembro agora a metragem. Não vou procurar também, porque eu tô com uma câmera ruim que ela não dá pausa. Porque se fosse outra, ia dar pausa e ia procurar. Então, ela era extremamente larga. Então, aquelas muralhas, o povo de Josué, o povo de Deus, ele nunca conseguiria derrubar na força bruta. Então, Deus deu uma estratégia. Vocês vão rodear durante 7 dias. E no último dia, vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, a muralha vai cair por terra. Mostrando para eles que tem coisas na sua vida que é espiritual. E a gente vai vencer como? Na oração, no jejum, a batalha. Né? As muralhas representavam a batalha. Então, e foi assim, né? E quando a trombeta é soada, né? E o pessoal grita, a muralha, ela cai inteira. Sabe aquelas implosão, quando implode os prédios que cai inteira? Foi assim que Deus nem existia naquela época implosão, né? Mas Deus, ele implodiu as muralhas de Jericó e caiu, né? É tremendo. Esse é o nosso Deus. Tem coisas na tua vida, né? De fortalezas que elas são espiritual, né? Tem, acho que é em Mateus que fala que quando o valente sai, né? Que ele amarra, né? Só Deus vai amarrar o valente, né? Das nossas almas. Só o nome de Deus, só Deus. Só Jesus, só no sangue de Jesus. Porque as guerras espirituais, meu filho, é terrível. Diz aqui, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Isso é verdade, muito mesmo. Eu preciso aprender isso, que às vezes eu falo demais. E às vezes a gente fala, quando a gente fala, às vezes não tá nem falando pro mal. Mas e a pessoa é perversa, sabe? Pessoa ruim, que distorce aquilo que você fala, é complicado. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Né? Quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas zombas, soberba, orgulhosa, a gente já falou sobre isso, né? Por demais. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O preguiçoso não quer trabalhar, ele quer tudo fácil, né? Preguiçoso vai ter com as formiguinhas, né? Quando chega aqui, vai trabalhar, cigarrinha, vai trabalhar, tem que trabalhar, né? Lembra da história da cigarra e da formiga? Tem que trabalhar. A cigarra só queria cantar. Mas as formigas trabalhavam para armazenar para o inverno, né? É dessa maneira. O dia inteiro ele deseja mais e mais enquanto justo reparte sem cessar. Então, o justo o que? Ele trabalha. Então, se o justo trabalha, ele vai prosperar. Além da prosperidade de Deus, ele ainda trabalha, né? Ele tem ânimo para trabalhar e com isso ele consegue compartilhar, consegue abençoar.
Acho muito interessante isso, né? O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O justo trabalha, o preguiçoso não. Ele deseja, mas ele não trabalha, né? Então ele não tem que repartir. Ele não tem nada para dar. Só preguiça, ele tem só que arrancar. O sacrifício dos ímpios, já por si, é detestável, tanto mais quando oferecido com as más intenções, né? Quantos, né, em sacrifício ali? A gente pode lembrar. Lembrei-me, sabe de quem? De Elias e os profetas de Baal, né? Eles ali sacrificando a Baal. E Elias falou assim, Deus, uma vez só, e Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o altar. Então eles ficaram sabendo que ali só tinha um Deus, né? Então é assim, igreja. Então é um sacrifício dos ímpios. Já por si é detestável, detestável. Tava lá se retalhando. Baal, Baal, Baal. Ai, gente, é terrível. Essa passagem de Baal mostra a ignorância do ser humano, né? Um homem sem Deus, como é que é? Acredita em tudo. E sabendo que nós temos um Criador. Nós somos criatura criada por um Criador, né? O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções, né? Com má intenção. Eles queriam dizer que eles eram Deus, né? Mas só há um Deus, o eu sou. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. A gente vê que os judeus foi uma falsa testemunha, né? Ali na crucificação de Cristo. Nossa, eles falaram, quando falaram assim, então, solta Barrabás ou solta Jesus, né? O rei dos judeus. Não, solta Barrabás, mata Jesus. Mas ele é inocente, mata Jesus, que o sangue dele caia sobre nós. Então eles estavam com tanta inveja, com tanta ira, nossa, mentiam, perseguiam Jesus, né? Que eles pediram para que o sangue, né? Que o sangue depois de culpa caísse sobre eles, né? Então é algo tremendo, porque depois, quase 70 anos depois, né? Eles são culpados de incendiar ali Roma e são destruídos, são esbagaçados, né? Os judeus que ali moravam na região, que eu não me lembro agora. Mas 70, mais ou menos 68, 70 anos depois da crucificação de Cristo, veio o sangue vinha sobre nós, né? Então a gente vê que essa impiedade, ela sempre existiu, desde antes, né? Imagina que a gente está falando de Cristo de 2000 anos para cá. 2000 anos, 2024 anos. Né? E antes, né? 2000 anos antes, ainda tem isso, né? O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O ímpio, muitos ímpios são arrogantes, né? A gente tem que entender assim, tem ímpios que são ímpios porque não conhecem o Senhor, mas que são pessoas que têm um comportamento agradável. E tem gente que é ímpia, ruim, perversa, pervertida, maldosa, mentirosa. E tem ímpios dentro da igreja que diz que serve a Deus e é pedófilo, é ladrão, é estuprador, é bandido, é ladrão, é adúltero, é homossexual, é lésbica, de tudo. Então, tem vários tipos de ímpio, a gente tem que ver e entender isso. A gente acha que ímpio é só aquela pessoa que não conhece Jesus, mas não, são vários. Ímpio, né? Por isso que tem o caminho do ímpio e do justo, né? Mas mesmo assim, ambos é tudo a mesma coisa, né? Porque se você realmente conhece Jesus, você não pode ter um comportamento, uma atitude, um pensamento de um ímpio, né? Porque tem gente que é meio assim, estranho, mas tem gente que nem é cristão, mas tem um comportamento, um pensamento, uma atitude decente, né? Que um ímpio, que uma pessoa dentro da igreja é pior do que um ímpio do mundo. Então isso é bem complicado. Por isso que a gente pode entrar em Mateus 24, nas 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 imprudentes. Essas imprudentes eram ímpias. Pode-se dizer assim, vamos conjecturar. Mas não que elas eram, entendeu? Mas que não tinham uma vida digna, uma vida de comportamento para com Deus, né? Para com Jesus. Tanto que quando o noivo fecha a porta, né? Elas vão lá bater e falam assim, não te conheço. Simples assim. É duro, né? Então temos que ter um comportamento agradável a Deus. Comportamento reto, não um caminho tortuoso. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Gente, não adianta, não tem plano no mundo que possa se opor àquilo que Deus já fez. A gente falou no começo sobre Jesus, né? O plano de Deus, a salvação de Deus, desde a fundação do mundo. Quando Eva comeu ali do fruto, né, que a serpente a induziu astutamente, ela comeu.
O Senhor falou assim, a mulher terá um filho que precisará da cabeça da serpente. Quem foi? Jesus. Demorou mais de 2.000 anos depois Jesus nasce. De quem? De Maria. Né? Para pisar quem? A cabeça de Satanás. Para quê? Para que eu e você tivéssemos de novo um acesso direto ao Pai, né? O único intercessor entre eu e você, entre Deus e você e Deus, é Jesus, né? Não tem outro. Não tem outro intercessor. Não tem bispo, não tem apóstolo, não tem Maria, não tem irmã, não tem ninguém, não tem ninguém. É só Jesus, né? Porque ele morreu por mim e por você na cruz do terceiro dia. Então, os planos de Deus são os planos de Deus, né? Então, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados e ele não vai ser frustrado. Porque Deus, ele é o quê? Deus, ele é soberano e controla as pessoas, as nações, o tempo. Alguém pode até achar que está se opondo a Deus, mas, coitado, quem é a criatura para contender com o Criador, né? Pode achar uma coisa. Agora a realidade é outra, né? Igual aquele negócio, esta é a realidade, a expectativa é essa. E assim, né, sempre teve, sempre terá, mas Deus está no controle de tudo, de tudo. Aprenda isso, Deus está no controle de tudo, de todos. Tudo está no controle do Senhor, Deus. Glória a Deus por isso. A gente tem que entender e aceitar sempre isso. Porque nós servimos um Deus grande, Criador do céu e da terra. Então, aqui do 3:1 diz assim, para terminar. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória, né? Quantas pessoas faz planos, né? Mas Deus adverte, né? Para você não botar sua força, sua confiança no cavalo, ou seja, na sua força, na força do seu braço, né? Esse cavalo representa assim, eu posso, eu vou, eu consigo, eu tenho, eu sou estudada, eu sou isso, aquilo, você não consegue nada. Nossa força tem que estar no Senhor. É o Senhor que dá força, é o Senhor que dá ânimo para mim você levantar todos os dias saudável. Conseguir olhar para o céu, né? Conseguir olhar e contemplar a grandeza de Deus. Então, sempre glorifica a Deus, porque se você está de pé hoje é porque Deus permitiu, amém? Deus abençoe, que você venha ter um resto, né, de domingo de Páscoa abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, fica na paz.